resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar com todas as informações importantes para você começar este novo dia, esta nova semana. Hoje, segunda-feira, sejam todos bem-vindos. Para muita gente, dizem que o Brasil começa, na verdade, o ano hoje, né? Então, vamos embora, começar o ano então para valer. Muito bom dia a todos, 7h12 em Campos, o programa Folha no Ar, em destaque também, ao vivo no Face, agora no YouTube, no Instagram e na Twitch TV, além de logo mais, está disponível em podcast e haverá reprise às 17 horas também na Plena TV. Então fique ligado aí a hora que você puder, né, acompanhar o programa, ou ao vivo ou durante o dia, na melhor hora do dia em todos os aplicativos. Olha, hoje o Instituto Nacional de Meteorologia, e nós vamos falar muito sobre meteorologia hoje, prevê para Campos o tempo bom, pouco nublado, condições aí ensolaradas e calor, máxima de 34, mínima de 23 graus. Neste momento faz 25 graus com tempo bom aqui no centro da cidade. E por falar em tempo e por falar em meteorologia, hoje nós vamos conversar com o mestre, professor, especialista no assunto, professor titular da UENF, do LAMET, Laboratório de Meteorologia, em Macaé. Temos o prazer de já ter aqui conosco, conectado via Skype, o professor Isimar de Azevedo Santos, né, que é meteorologista, e a gente vai tentar entender um pouco mais hoje sobre essa questão do aquecimento global, as suas causas, os efeitos e se existem soluções possíveis ainda que a gente, né, cada um de nós, né, pode, por exemplo, proporcionar, pode fazer para melhorar, né, para diminuir, quem sabe até acabar, se é que é possível. Isso o professor vai falar com a gente hoje e ainda, é claro, é evidente, vamos conversar também sobre uma projeção desses desastres ambientais no Brasil ao longo dos anos e uma mudança que nós percebemos agora mais recentemente, nos últimos 2 anos, talvez, que é um acumulado de chuva muito grande num período de tempo muito curto. Ou seja, como aconteceu aqui em novembro, finalzinho de novembro, aconteceu em Macaé também, Conceição de Macabu e aqui no distrito de Serrinha, 431 milímetros, 3 de chuva num período de 24 horas, o que é esperado para 3 meses. Agora, recentemente, no último 19, a tragédia em São Paulo, litoral norte, que ontem chegou a 65 mortos e, segundo as autoridades, as buscas vão ser encerradas, já que pelas anotações não existe mais ninguém desaparecido. Então, tragédias como essa, né, o que tem acontecido mais comumente, será que vão, por exemplo, naquela região choveu 700 milímetros aproximadamente em 24 horas. Tem novas imagens circulando nas redes mostrando verdadeiros rios descendo, né, daquela região. E também qual é a contribuição da população no sentido de avançar com a habitação irregular nessas áreas de risco.
Então a gente vai saber todo esse processo, todo entender um pouco mais dessa situação e desse fenômeno que a gente percebe, se de fato é comum ou se isso já acontecia e a gente não percebia. Então, já, professor, vou trazer o bom dia do senhor, deixa eu só trazer as manchetes aqui do jornal Folha da Manhã, do portal Folha 1, e a gente já começa a bater esse papo, que eu tenho certeza um programa só é pouco, mas pelo menos para a gente começar a entender. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo, onde você pode acompanhar tudo, os resultados dos exames históricos, de outros exames que você já fez e muito mais. É só baixar o aplicativo aí para o seu celular. Na Folha da Manhã, jornal impresso, após atrito, Vladimir aposta em clima tranquilo na Câmara. Prefeito conversou com o Marquinho, que é o presidente da casa, que prometeu colocar projeto da saúde em votação nesta terça-feira, amanhã. Corrida contra o tempo para concluir a relicitação da BR-101. Novo leilão deve acontecer, né, em breve, para que a rodovia não fique desassistida ou dependa do governo federal, o que a gente já conhece como é que é, né, pelo menos no passado aqui na região. Camelôs em calçadas e pedestres na rua. A novela segue com mais um capítulo em Campos. É a disputa por espaço aqui na área central. Transtornos depois da inauguração do novo shopping popular, a prefeitura transferiu ambulantes, mas continua a mesma situação. Os ambulantes que precisam trabalhar nas calçadas, a população na rua e dividindo o espaço e os riscos ali com os carros. Aqui tem uma foto, está na capa da Folha, do Rodrigo Silveira, mostra bem isso. Os três, os camelôs, a população e os carros também passando por aqui. Detido por suspeita de maus tratos contra cães. E ainda, na Folha da Manhã, violência marca verão nas praias de São Francisco. Primeira etapa, a abertura do estadual de triatlo será em Macaé. São João da Barra notifica óbito suspeito por dengue hemorrágica. Restauração do museu cercado de incertezas. É o Museu Olavo Cardoso. Abandono, prefeitura busca alternativas para projeto de restauração do prédio histórico no centro de Campos. Segue ainda na Folha da Manhã, garotinho internado e passa por cirurgia e passa bem, como ele mesmo postou em suas redes sociais. Campos já aplica a vacina bivalente contra a Covid-19. Escola fundada por campistas vence em São Paulo, é a Mocidade Alegre. Então, a Mocidade Alegre é campeã em São Paulo, mais uma vez, né? Vale se dizer. No portal folha1.com.br é destaque: Cineflix compra Kinoplex na Avenida, Kinoplex Avenida, e aporta em Campos. A rede de salas de cinema passará a operar em Campos no mês de março. Policiais militares apagam incêndio em poste em Morro do Coco. PMs utilizaram extintores de incêndio para apagar o fogo e evitaram que atingisse residências. Situação, hein? Homem morre ao ser atingido por guarda-roupas em São João da Barra. A vítima foi encontrada dentro de casa pela enteada e a perícia constatou, né, que não houve violência. Foi de fato um incidente. Mulher suspeita de furto é detida 2 vezes no mesmo dia em Campos. Ela permaneceu presa agora depois da segunda ocorrência. Jair Bittencourt espera ser vice na Comissão de Agricultura na Alerj. Vacina bivalente confirmada, já sendo vacinada em Campos.
Veículo roubado em Niterói é recuperado pela PRF. Inscrição para o concurso do Banco do Brasil ganhou um prazo maior, hein? Agora até o dia 3 de março. E fechando aqui as manchetes, Campos recebe mais de 9,5 milhões em royalties pelo regime de partilha. São destaques, pelo menos alguns, que estão lá no portal folha1.com.br e você pode conferir agora aqui, a qualquer hora do dia. 7h21. O programa de hoje, então, vai abordar um tema muito debatido, muito questionado, inclusive. Eu até coloquei ontem no Instagram, e há uma divisão de opinião, não é uma pesquisa, essa é uma enquete para a gente ter uma noção daqueles que nos acompanham ali, e pelo menos 70 pessoas participaram. E eu perguntei, você acredita no aquecimento global? 60% sim, 40% não. Então nós vamos justamente falar sobre esse tema a partir de agora com o professor Isimar de Azevedo Santos, meteorologista e professor titular da UENF, no LAMET, Laboratório de Meteorologia da UENF em Macaé. Como a gente já relatou aqui agora há pouco, o acumulado de chuva aqui na região e também o acumulado de chuva em alguns pontos na região do litoral norte de São Paulo, que causou essa tragédia com pelo menos 65 mortos, chegou a 700 milímetros em alguns locais. E a gente quer entender um pouco tudo isso. Antigamente a gente chamava de tromba d'água, popularmente chamado de tromba d'água. Hoje já tem outras denominações, mas é certo que a gente quer entender como é que tem funcionado esse clima e, por exemplo, chuva no norte do país, onde sempre teve muita seca, e seca no sul do país, onde teve muita chuva. A coisa está muito, muito complicada. Então, por isso, a gente convidou o professor Isimar de Azevedo Santos para bater esse papo com a gente. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, um prazer falar com o senhor. Muito obrigado de antemão por estar aqui conosco. Vou começar falando de aquecimento global. As causas, os efeitos e as possíveis soluções. Depois a gente, no próximo bloco, entra mais especificamente nesse, eu estou chamando de acumulado de chuva, nessa tromba d'água, nessa coisa que tem sido muito mais pesada nos últimos, pelo menos 2021, 2022, agora início de 2023. A gente fala sobre as áreas de risco, mas nos próximos blocos. Primeiro, quais as causas realmente dos aquecimentos globais e por que tanta gente incrédula ainda com a realidade desse aquecimento? O que acontece é que, na realidade, os meteorologistas não detectam um aquecimento global. É surpreendente para muitos, né? Existe ou não existe? Acontece ou não acontece o aquecimento global? Na realidade, é difícil detectar. Por quê? Porque a gente faz estudos da temperatura do globo todo, né? Há mais de 100 anos esse estudo é feito, né? E não se percebe claramente que o globo, por exemplo, o planeta, esteja se aquecendo. Isso não é percebido, né? Há muitas dificuldades para isso. Primeiro, que no passado as informações tinham que ser trocadas, né, de grandes extensões, grandes distâncias e por processos que eram lentos. Então, isso trouxe dificuldade. Também, com a introdução dos computadores em 1950, a meteorologia pôde, então, acelerar esse processo de cômputo, de cálculo da climatologia global. Mas, de qualquer maneira, quando alguém, eu diria assim, quando alguém diz que não acredita no aquecimento global, se ele tiver
conhecimento do que está falando, se ele tiver clareza do que ele está dizendo, eu acho que ele tem uma certa razão, né? Então, vou esclarecer melhor essa questão. O que está acontecendo no nosso planeta desde 1850, com a Revolução Industrial, é o aumento cada vez... E com o aumento da população também, né? É claro que a população também, especialmente nos países mais frios, onde é necessário aquecimento, então a queima de combustíveis, principalmente o carvão, né? Levaram para a atmosfera dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. Este gás, né, que resulta da queima, este gás é um gás de efeito estufa, isto é, ele produz, sim, aquecimento no planeta. Inclusive, é claro que os países do hemisfério norte são os maiores emissores de dióxido de carbono, mas a atmosfera rapidamente, em 1 ou 2 dias, ela mistura este gás por todo o planeta. Então, não faz muita diferença o fato de o hemisfério norte ser maior emissor de dióxido de carbono. Então, é o efeito estufa. Então, o que se espera? Aquecimento, porque você está injetando na atmosfera um gás. Tá? Mas quando você observa as temperaturas, você não percebe esse aquecimento. É claro que ele existe, mas você não percebe. Então, eu costumo explicar o seguinte. Esse aporte de energia, quando você queima carvão, quando você queima combustíveis, petróleo, né, gasolina, diesel, essa queima entrega dióxido de carbono à atmosfera, que é calor, fonte de calor, mas isso é uma energia. E a atmosfera pega essa energia e transforma em outras coisas. Por exemplo, chuvas. Por isso que choveu muito. Tem chovido muito. Porque o que seria o aquecimento global, na realidade, ele não é observado na temperatura. Não é calor, é energia, né, que a atmosfera e os oceanos também. Os oceanos e a atmosfera trabalham em bastante conexão, com bastante interação para esses processos que nós chamamos de processos climáticos. Então, esse aporte de energia, eu estou evitando falar a palavra calor, que é um aporte de energia. E esse aporte de energia vai, então, para a atmosfera e os oceanos fazer o que eles gostam de fazer, que é criar nuvens, chuva, ventos. Tem ventado mais no planeta Terra do que no passado, né? E ventos e ondas de frio e ondas de calor, né? Que nós chamamos de ondas de Rossby. No termo técnico, lá na meteorologia, nós chamamos de ondas de Rossby, que são as ondas de frio e ondas de calor, onde normalmente não há frio onde devia estar quente, não há calor onde devia estar frio. Normalmente, as ondas de calor acontecem no verão e as ondas de frio acontecem no inverno. Então, o que são essas ondas? É uma intensificação, né? Essas ondas são intensificação, isto é, o ar frio que vem dos polos, no caso aqui do Brasil, vem do Polo Sul, né? Todas as massas frias, todas as frentes frias vêm do Polo Sul. Então, esse ar frio avança mais sobre os trópicos, ondas de frio que acontecem eventualmente no inverno. E as ondas de calor é o ar tropical, o ar aquecido pelo sol, nos trópicos, que avança mais para as latitudes mais frias. Então, ondas de frio e ondas de calor acontecem nas estações correspondentes. É uma intensificação. E ela ocorre por causa desse aporte de energia. É como se fosse talvez definindo isso sem falar aquecimento global, sim, mas sim existe um aumento então de energia disponível que provoca aquecimento, que provoca essas reações. Provoca esses processos. Entendi. Não só calor, sim, frio também, sim, chuva. Então talvez por isso... Seca, eventualmente seca. Entendi. Lugares pode acontecer seca.
é uma perturbação do clima em função de uma energia adicional, de um aporte adicional de energia. É uma espécie de crise climática, né? Digamos assim. É uma crise climática, exatamente. É uma crise climática. Tem Então, razão. porque também aí levanta uma outra dúvida, porque a gente vê muitas imagens e reportagens, e eu me reporto estritamente aos canais oficiais de notícia, né? Não vou aqui, de forma nenhuma, usar a imagem de grupo de WhatsApp. Se bem que a gente conhece bons grupos, mas tem que ter muito cuidado. O derretimento, por exemplo, das nossas geleiras. Aquilo já, você vê aquelas geleiras se desmanchando e derretendo e aquela coisa toda, aquilo também já traz uma preocupação. É o tal do aquecimento global. Então, não. existe alguma relação com essa crise? Isso aí não é bem assim. Isso aí não é bem assim. Infelizmente, alguns jornalistas gostam de um sensacionalismo, né? E pegam imagens normais do hemisfério sul, da Antártida, né? Onde há eventualmente algum degelo, e extrapolam isso, colocam isso como um acidente, uma coisa terrível que está acontecendo no planeta. Na realidade, o hemisfério sul, onde nós estamos e onde está a Antártica, não está esquentando. Ele está esfriando. A Antártica está esfriando. Isso precisa ser conhecido, né? Quer dizer, então a imprensa, às vezes, quer exagerar um pouquinho para atrair o público e coloca umas coisas que não são verdadeiras, né? O degelo, em algumas situações na Antártica, é normal. Na primavera, né, todo o gelo que se forma em torno da Antártica, do mar, né, que o continente antártico está sempre congelado a uma altura bastante grande, chega em alguns lugares a 3 quilômetros de altura, o gelo, né? Então, mas no inverno, todos os mares ao redor da Antártica ficam com gelo também, com 1 ou 2 metros de profundidade, e abaixo desse gelo, água líquida, né? O mar continua líquido. Então, é uma camada, né, que se forma no mar em torno de toda a Antártica. Quando chega a primavera, isso é no inverno, quando chega a primavera, esse gelo vai todo derreter, porque na primavera e no verão da Antártica, você pode chegar de barco, como os nossos viajantes, né? Nossa marinha chega anualmente na primavera, fim da primavera, e aproxima os barcos da praia, da pedra, da areia. Quer dizer, a aproximação de barco na Antártica é possível na primavera e no verão, porque o gelo se desfaz, o gelo marinho se desfaz e você chega até a praia. Então, pegar essa imagem, que é normal, que é natural, e dizer que está havendo aquecimento global, não é correto, né? Agora, no hemisfério norte, temos sim observado aquecimento em vários lugares, principalmente nos oceanos, né? E eu, inclusive, conto para os meus alunos, né, que a Rússia, por exemplo, que tem uma grande quantidade de submarinos, né, e a maioria deles são aportados numa região chamada Barents, um mar chamado Barents, né, norte da Rússia, e no inverno, normalmente, essa região é congelada, o mar é congelado, e os submarinos têm dificuldade em se movimentar. Ultimamente, eles têm conseguido fazer com que esses submarinos se movimentem mesmo no inverno, né? Isso é um indício de que aquela região está realmente aquecendo. É inegável. Muitas outras regiões do hemisfério norte, eu fiz um estudo especificamente no Ártico, né, no Oceano Ártico, e observei várias regiões com aquecimento. Algumas regiões com aquecimento maior, outras regiões com aquecimento menor. Aquecimento global existe? Não sei. Mas aquecimento do hemisfério norte existe. Ele está lá. O hemisfério norte existe. E qual a razão? Não sei.
a razão não é tanto porque o CO2, o gás de efeito estufa, o dióxido de carbono, está sendo emitido mais no hemisfério norte. Não é tanto por isso, mas porque o hemisfério norte tem mais massa continental. Então, ele sofre mais esse aquecimento que o dióxido de carbono, que a liberação de dióxido de carbono feita pelo homem está acontecendo. É mais suscetível, sofre mais, por causa de ser continentes. Isso é mais ou menos o que eu acho que está acontecendo, né? Porque a gente tem observado, né? As nossas pesquisas mostram isso. Vamos lá, vou criar uma situação aqui, o senhor me ajuda, por favor. Justamente para a gente poder entender isso de forma bem básica, e eu alcancei a explicação do senhor, mas vamos lá. Eu sendo aluno do senhor, cai numa prova aí de um concurso, uma situação qualquer, sobre aquecimento global. Eu posso afirmar que não existe? Estaria correto afirmar que não existe? Pode. Na realidade, não sabemos se existe ou não. Na realidade, nós não sabemos se ele existe, né? Porque quando nós olhamos as temperaturas, aquecimento é calor, calor é temperatura, né? Aumenta a temperatura. Quando nós olhamos as temperaturas, nós não percebemos claramente o globo todo. Estamos falando da palavra global. É preciso que esteja se defina isso. Quando nós computamos as temperaturas no globo todo, não percebemos que haja um aquecimento. É muito difícil fazer esse estudo, Cláudio. Por quê? Porque as estações meteorológicas estão nas cidades, né? Então, uma estação meteorológica que foi colocada na roça, vamos dizer assim, 50 quilômetros longe do centro daquela cidade, em 1900, vamos supor. Quando chega em 1950, aquela estação está inserida no perímetro urbano e colocam asfalto e casas são construídas, fábricas são construídas, é calor que está chegando àquele local. Então, as temperaturas são contaminadas, as temperaturas medidas pelos meteorologistas são contaminadas frequentemente pelo avanço das regiões urbanas. Então, a gente tem que descontar essa tendência. Não é fácil de descontar essa tendência. É muito difícil descontar essa tendência. Mas, a partir de 1979, 80, 81, houve o lançamento de vários satélites meteorológicos, e esses satélites que estão tomando medidas realísticas. Porque para você medir o clima da Terra, você tem que medir no meio da Amazônia, onde ninguém consegue chegar, porque é uma imensidão de florestas, é muito difícil. Você tem um ou outro ponto na Amazônia onde você pode chegar, onde existe alguma cidade, né, onde você pode chegar. No meio dos oceanos, porque os oceanos também sabemos que eles são susceptíveis ao aquecimento, né? No meio dos oceanos, no meio dos desertos, onde é muito difícil a aproximação, como é o caso da região central norte da África, né? Deserto de Gobi, na China, e outras regiões desérticas, né? Então, o satélite ele consegue ir mais próximo, ir mais fundo, vamos dizer assim, daquelas regiões em que o homem tem dificuldade de instalar seus instrumentos, e ele não sofre nenhum, essas medidas não sofrem nenhum efeito, né? É claro que se é uma região urbana, ele vai registrar isso como aquecimento. Mas quando se faz a cômputo das temperaturas nos últimos 30 anos, 40 anos, normalmente os satélites, 30 a 40 anos de medições, essas medições não indicam aquecimento, né? Essas medições confiáveis não indicam aquecimento. Então, nós temos um processo que se estende desde 1850, com o início da Revolução Industrial, até hoje, que e isso é inegável, que o dióxido de carbono está assim. Nós fazemos medições
diárias do dióxido de carbono em vários lugares do mundo, para exatamente, e são computadas, são distribuídas essas informações para o Centro de Climatologia, né, para fazer esses cômputos, e esse dióxido de carbono está aumentando, sim. Em 1850, a taxa de dióxido de carbono na atmosfera estava em torno de 280 partes por milhão. Em 1950, 100 anos depois, estava em 380 partes por milhão. Então, em 100 anos, aumentou 100 partes por milhão, né? Isso é quase 50%, 40%, por aí, né? Então, e agora, nós temos observado que há alguns dias tem acontecido teores da ordem de 400 partes por milhão. Partes por milhão quer dizer partes de dióxido de carbono em 1 milhão de partes, seja volume, 1 metro quadrado, ou seja, 1 quilograma, né? Tanto faz. Partes por milhão quer dizer, então, em 1 milhão de moléculas, vamos dizer assim, do gás atmosférico, que é uma soma de 2 gases, que é o oxigênio e o nitrogênio, né? Você tem uma parte, em 1 milhão, você tem uma parte do gás CO2, dióxido de carbono. Então, está aumentando? Claro que está. Né? E o efeito é qual? O efeito é efeito estufa, é efeito de aquecimento, sim. Mas quando você observa o aquecimento, você não vê ele. Tá? Então, para onde está indo essa energia? Para os processos climáticos, exacerbando, aumentando os processos climáticos. E quais são os processos climáticos? Chuva, tempestades, ventos, ondas de frio, ondas de calor, ciclones. Então, em 2005 nós tivemos um ciclone, um furacão aqui na costa brasileira. Será que ele foi foi resultante do aquecimento global? Pode ser. Então, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte: será que chuvas intensas no litoral norte de São Paulo, será que foi resultado do aquecimento global? Pode ser. Né? Pode ser, porque a atmosfera está fazendo isso. Ela está jogando essa energia que ela está recebendo a mais nos seus processos, exacerbando, exagerando os seus processos. Pode ser, mas pode também não ser. Pode ser que aquele fenômeno, mesmo que nós não tivéssemos queimando nenhum dióxido de carbono, né? Nenhum processo de um combustível, né? É o carvão, é a gasolina, é o diesel, né? Se nós não tivéssemos nada disso, tivéssemos quietinho, do jeito que a gente é possível que a tempestade do litoral norte de São Paulo tivesse acontecido do mesmo jeito. Não há porquê, para nós meteorologistas, não existe evidências de que esse ou aquele fenômeno que chama a atenção seja resultado do aquecimento, né? Ou para falar melhor, né? Do aporte adicional de energia devido à liberação de gás de efeito estufa. É porque, para falar isso, é muito grande. Então, sim, isso é aquecimento. Claramente aquecimento global. Mas esse aquecimento global não se observa. Pelo menos até agora não se observou. Não, eu estou prestando muita atenção aqui, tem vários comentários já, inclusive de pessoas aqui nas redes sociais, e também lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Por exemplo, o Almi Júnior, que o senhor conhece, está aqui mandando um bom dia e parabenizando o professor Isimar. O Almi Júnior foi reitor da UENF, o senhor conhece. O outro também, o professor Henrique da Hora, ele mandou até no privado, ótima entrevista, ele manda aqui também no Face. Uma explanação lúcida e didática. Quando olhamos a ciência, o que se diz é mudança climática e não aquecimento global. Não houve um consenso científico
que apontou uma nova era mais fria? Até o professor Henrique é professor do IFE, né, e está fazendo essa pergunta ao senhor. Já houve esse processo aí? De apontar uma nova era mais fria? Sim, exatamente. Isso é possível. Quando nós olhamos as oscilações da temperatura, essas são do passado, né? No passado bem remoto. Essas oscilações a gente observa da seguinte maneira. Lá na Antártida e também na Groenlândia, tá? São colocados tubos, introduzidos tubos no gelo. Na Antártica existem lugares que o gelo está com 4 quilômetros de altura acima do solo, né? Então, e a cada centímetro, a cada metro que esse tubo se aprofunda, depois esse gelo é um tubo que capta esse gelo, depois ele é retirado e é feitas análises dos componentes que estão aprisionados naquele gelo. É poeira dos ventos, das ventanias, dos desertos, gases, formas do gás, oxigênio, né? Diferentes do que temos hoje, porque todos esses gases eles se modificam por causa da temperatura, a maneira, os elétrons dos gases, né? Porque o gás continua o mesmo, o número de prótons e nêutrons é sempre o mesmo, né? Mas o número de elétrons pode aumentar ou diminuir, então ele fica mais pesado, mais leve, o número de nêutrons também pode se alterar. Então, essas características químicas e fisicoquímicas daquele gelo que foi colocado, né, foi aprisionado a 100 metros, a 1.000 metros, 2.000 metros lá na Antártica, isso aí vai nos dar uma história do clima do planeta. Nós temos indícios dessa história há 700.000 anos. Eu tenho acesso fácil aqui no meu laboratório a um registro que foi feito numa estação russa chamada Vostok, que tem 400.000 anos de história do clima, tá? Mas existem estudos que já chegaram a 700.000 anos. Então, quando você olha esses estudos, é muito interessante, porque há uma subida e descida das temperaturas globais. Sobe e desce, né? E nós estamos num período de aquecimento global devido a oscilações que provavelmente têm a ver com a distância da Terra ao Sol. Nós chamamos isso de ciclos de Milankovitch. Eu falo assim, devagar, para que as pessoas que possam anotar aí e fazer pesquisa lá no Google possam ver, né? Os ciclos de Milankovitch, que foi um pesquisador europeu. Então, esses ciclos eles mostram a aproximação e afastamento do planeta Terra do Sol. Tem sua órbita, ela não é circular, ela é elíptica, tá? Então, isso traz uma oscilação. A cada 120.000 anos, o planeta fica mais quente. E depois ele fica frio, muito frio. A última vez que o planeta esteve frio, muito frio, foi há 20.000 anos atrás. Então, de 20.000 anos para cá, nós estamos em constante aquecimento, devido a uma aproximação do planeta Terra do Sol, que está acontecendo agora, e isso permitiu que a humanidade pudesse, né, sair pelo mundo, se desenvolver, né? Graças a esse aquecimento dos últimos 20.000 anos, é que a humanidade pôde se desenvolver e chegar ao ponto que chegamos hoje, né? De poder lançar nossos colegas até Marte, né? Daqui a pouco nós vamos mandar o pessoal lá para Marte passear, né? Então, isso é natural, isso é normal. Estamos numa fase de aquecimento. Será que é esse aquecimento que está sendo percebido? Pode ser, né? E esse aquecimento traria, sim, ventos, do mesmo jeito que o efeito estufa faz,
Esse aquecimento da aproximação solar faz também, né? A atmosfera fica mais energética, ela fica mais vibrante. Os oceanos também, as correntes oceânicas ficam mais intensas também. E isso é um processo natural, né? O planeta sempre fez assim. Nós sabemos dos últimos 500, 600, 800 mil anos, porque temos o registro. Mas, provavelmente, isso vem acontecendo já há alguns milhões de anos. Não sabemos, com certeza, mas sabemos sim que houve épocas, né, milhões e milhões de anos atrás, no tempo dos dinossauros, por exemplo, a Terra estava, as temperaturas médias do planeta estavam da ordem de 20, 25 graus Celsius, temperatura média do planeta. Hoje, a temperatura média do nosso planeta é 15 graus centígrados. Tá? E se não fosse a presença do dióxido de carbono natural, ele sempre existiu e sempre existirá, e eu brinco com meus alunos, graças a Deus, porque sem esse dióxido de carbono natural do planeta, nossas temperaturas médias seriam menos 15 graus centígrados. Graças a esse cobertorzinho, a minha colega lá da UEF fala, é um cobertorzinho, o efeito estufa, né, gerado pelo dióxido de carbono e também pelo metano, também ele contribui, né? Esse efeito estufa natural faz com que o planeta fique um pouquinho mais quente do que seria se não tivéssemos esse cobertorzinho. Então, a nossa temperatura é 15 graus centígrados. Mas no passado, no tempo dos dinossauros, ela chegou a 25 graus centígrados. Né? Então, as oscilações climáticas, as oscilações de temperatura e as oscilações de dióxido de carbono e de metano são, sim, muito interessantes. Tem um ciclo perceptível nas informações que nós trabalhamos. Olha, o senhor falando assim, fica tudo muito mais fácil para a gente, sinceramente. Eu estou entendendo perfeitamente, estou passeando aí nas explicações que o senhor está falando, fantástico. Quando o senhor fala nas ondas de calor, a gente se remete aí aos Estados Unidos, teve onda de calor, né, matando muita gente, infelizmente. Quando o senhor fala em ondas de frio, a gente se remete aí à Europa, também com muita gente perdendo a vida por conta do frio. E, né, fica assim, bem claro para a gente, existe o aquecimento? Pode existir. Existe sim a emissão maior do CO2, que deixa esse cobertor aí, como o senhor disse, lá da colega da UF, mais felpudo, isso. Mais grosso, não é isso? Agora, tem aqui... Eu trabalho em rádio há 33 anos, vamos lá. Então, uma das coisas que a gente tem que passar, até por determinação que as pessoas, às vezes a gente no dia a dia não acompanha, né? Você sabe. Mas as emissoras de rádio outorgadas pelo governo federal, ela tem uma série de programação percentualizada para cumprir 15% de educação, 15% de cultura, não pode passar de 25% do dia, né, de 24 horas por dia, não pode ter mais de que 25% de intervalo comercial, você é obrigado a ter noticiosos de hora em hora. Assim, então, nós somos obrigados pela lei, né, de radiodifusão do Ministério das Comunicações a informar o tempo e temperatura de hora em hora, né? Então, assim, eu sou, não só por obrigação, mas também por orientar a população, a gente acompanha essa questão de clima há muitos anos. E como o senhor disse, eu não consegui perceber, quando fala assim, tem aquecimento global. Eu não coloco em xeque os cientistas, nunca, jamais. Eu só quero entender. Essa é a questão, como o senhor trouxe agora aí, por exemplo. E eu me lembro agora, recentemente, 2020, por exemplo, 2021, nós tivemos temperaturas mais altas aqui no norte do estado do que estamos tendo esse ano, por exemplo. A máxima prevista para hoje vou repetir aqui, eu falei mais cedo,
só para não ter confusão, e isso muda também ao longo do dia, ó, a máxima prevista para hoje é 34. Nós já chegamos a prever aqui, seguindo o Instituto Nacional de Meteorologia, 40 graus num dia de temperatura, né? Então, acho que a conexão dele caiu. Travou? Bom, o senhor consegue me ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. É isso que eu estou falando? Passa por isso? O que a gente não consegue perceber que está mais quente ou que está mais frio nos números, por exemplo, do Instituto Nacional de Meteorologia? O Instituto Nacional de Meteorologia, ele usa informações de estações meteorológicas, onde estão os termômetros, os barômetros, os pluviômetros e os anemômetros, os instrumentos que medem temperatura, pressão, vento e chuva, né? Localizados em lugares que eventualmente sofrem ao seu redor alterações ambientais. Então, é uma estrada que passa, né? Aquela estrada que é aberta numa certa região começa a trazer poluentes, né? Quer dizer, os caminhões são grandes poluidores por causa da queima do diesel, né? E eles trazem, então, poluição bastante intensa. Outras situações podem aumentar os teores de metano, eventualmente, uma região onde de lixões, por exemplo, né? Os lixões são uma fonte terrível de metano, né? E esse metano é um gás de efeito estufa que tem mais impacto sobre o aquecimento global do que o dióxido de carbono, por exemplo, né? Então, uma coisa que eu não falei há pouco, mas eu gostaria de lembrar, e isso é uma curiosidade para os ouvintes que estão acompanhando com percepção mais científica, é que aquelas amostras que nós tiramos lá na Antártica, introduzindo tubos e coletando gelo do fundo, o gelo do fundo é um gelo que foi acumulado lá na Antártica há 100 mil anos, 200 mil anos, 300 mil anos, né? Mostrando a história do passado, há oscilações de 20 mil anos, há oscilações da temperatura. Mas interessante é que há oscilações simultâneas de dióxido de carbono e também de metano, que é um gás bastante desagradável, cheira mal, né? É aquele cheiro que a gente sente nos lixões, né? Então, é o metano. E o metano tem um efeito estufa absurdo, muitas vezes maior do que o dióxido de carbono, o CO2. Tá? Então, complicado essa questão. Mas nós não sabemos, os cientistas ainda não sabem por que oscila o metano e o dióxido de carbono quando a temperatura aumenta. Porque a temperatura está aumentando e diminuindo por causa do Sol. Então, parece que o dióxido de carbono e o metano são consequências de um aquecimento imposto pelo Sol, e não causa. Enquanto que hoje nós estamos tentando atribuir, né, um eventual aquecimento global ao aumento de dióxido de carbono. No passado não era assim, era o contrário. As oscilações de temperatura eram produzidas pelo afastamento do Sol, o chamado efeito de Milankovitch, né? E seguia-se, pelo menos pelas nossas observações, certamente que é verdade, é claro que é verdade, seguia-se, no mesmo instante, concomitante, ao aumento de dióxido de carbono e o aumento de metano. Por quê? Não sabemos, né? Não sabemos. Agora, hoje, estamos dizendo que o dióxido de carbono que nós estamos introduzindo na atmosfera, certamente que estamos, não estou negando o fato, né? Ele está produzindo, vamos dizer, aquecimento global, né? A gente sabe que não é bem aquecimento global. Ele está produzindo alterações, variações
do clima. Mas energia quente, né? Como a gente acompanhou o senhor falando aí. Exatamente. É uma energia que começa com calor. Claro que é. Né? No primeiro momento, o que os dióxido de carbono faz é injetar calor. Mas a atmosfera e os oceanos, rapidamente, em 1 ou 2 dias, eles pegam esse calor e transformam em outras coisas. Tá? Tem mecanismos, existem mecanismos para que isso aconteça. E é esses mecanismos que eu não vou falar aqui, porque é segredo. Mas eu ensino para os meus alunos que mecanismos são esses. E que outras coisas são essas que ele transforma? O mar, por exemplo, transforma essas ondas quentes. Quando há um aumento de dióxido de carbono, as florestas ficam mais verdes. Porque elas gostam, elas adoram dióxido de carbono. Nos primórdios do nosso planeta, quando ainda não existia vida animal, né, primeiro, e isso inclusive aparece até na Bíblia, né, o dia da criação dos vegetais, depois veio a criação dos animais e assim por diante. Né? Essa gradação do dia após dia, ela na realidade aconteceu. Né? A ciência comprova que isso aconteceu realmente. Então, a atmosfera, os vulcões no passado de 1 bilhão de anos, né? Os vulcões colocaram muito dióxido de carbono, tiraram do interior da Terra dióxido de carbono e jogaram na atmosfera. Né? Então, esse dióxido de carbono era exagerado, então as temperaturas subiram para 25 graus, a temperatura global, né, alcançou 25 graus centígrados, como eu falei para você ainda há pouco. Então, o que acontece? Esse aporte de dióxido de carbono levou que as florestas aumentassem. Então, a Terra era um pouco, vamos colocar assim, meio que desértica. O planeta era quase que deserto. E, ao chegar esse dióxido de carbono vindo do interior da Terra, esse planeta começou a ficar verde, cada vez mais verde. E isso é verdade até hoje. Né? Então, as folhas ficam mais bonitas, elas gostam muito do dióxido de carbono. Já os animais, não. Os animais respiram, né? Respiração pulmonar, eles precisam de oxigênio. E eles... Não é dizer que o dióxido de carbono seja venenoso, ele não é venenoso, não causa nenhum problema. Mas precisa de uma porcentagem que nós calculamos como 22% de oxigênio comparado com 78% de nitrogênio. Então, se essa mistura não tiver esse teor, quer dizer, se o nosso pulmão não absorver uma quantidade adequada de oxigênio, a gente não vai nem começar a viver. E se viver, vai morrer, né? Então, o que a Bíblia fala dos dias é exatamente isso. É a ideia de que, primeiro, chegou o dióxido de carbono que incentivou as florestas. Então, as florestas cresceram. Então. E o que as florestas fazem? O que a vegetação faz? E por isso que hoje a gente fala tanto do verde, né? No incentivo ao verde. Reclama do desmatamento da Amazônia e bate nessa tecla do verde. Por quê? Porque as plantas, e só as plantas, em termos naturais, só as plantas são capazes de transformar dióxido de carbono em oxigênio. Né? Porque elas absorvem dióxido de carbono da atmosfera, pegam o carbono para elas, pegam a água das raízes, para elas, para formar a sua massa, a massa viva e biomassa, né? E expelem oxigênio. Aí os animais ficam todos felizes. Oba, chegou oxigênio, então podemos agora nascer, crescer e povoar a Terra, como aconteceu no 3º, 4º, 5º dia lá da criação. Perfeito. Agora eu tenho aqui 800 perguntas depois dessa do dióxido de carbono aí, que é interessante da era dos dinossauros, assim como o senhor falou, que nós chegamos a uma média de 25 graus, média na Terra. Média global. E hoje temos 15. 15. Quer dizer,
Primeira pergunta, mas eu vou fazer a pergunta agora e pedir ao senhor para responder depois do intervalo. Primeira pergunta, nós sobreviveríamos à média global de 25 graus? É uma pergunta. Outra pergunta, com o aumento do dióxido de carbono surgiu, claro, então o calor, e aí o aquecimento, aquela coisa toda, e isso a gente pode perceber muito em casa, se você pegar uma planta, e aí as florestas cresceram, como o senhor explicou, você pega uma planta, coloca até aquela mais propícia a menos luz solar, e você coloca ela dentro de casa, mas se ela não pegar uma luz solar, mesmo que indireta, ela vai morrer. Então, assim, é fundamental o sol para qualquer plantio. Não em excesso, mas na medida certa. Aí eu pergunto ao senhor, e aí da onde vinham as chuvas para o crescimento dessas florestas? Nós tivemos um aumento tão grande de dióxido assim naquela época. Mas o senhor me responde no próximo bloco. Por favor, e tem mais uma série de perguntas aqui, e o pessoal que está colocando aqui também os comentários, o Almir está falando inclusive aqui sobre a chuva de São Paulo, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele está relatando aqui que a chuva do norte de São Paulo, lá do litoral, os jornais afirmam como a maior parte de todos os tempos, a chuva de maior, né, a maior chuva de todos os tempos, mas pode ser uma fake. Nos anos 60, ao que parece, chuvas maiores e com mais mortes também aconteceram. Eu ouvi também alguma coisa nesse sentido, mas não teve nenhuma confirmação ainda, não consegui nenhum dado oficial da década de 60 sobre o litoral norte de São Paulo. Enfim, tem muita coisa para a gente falar, a gente quer entender, né, essa seca também aí em alguns pontos. Ontem passou uma reportagem no Globo Rural muito bacana, mostrou o rio, acho que rio que secou lá em Taquari, em pleno o Pantanal Mato Grossense, né? O rio com mais de 200 quilômetros de extensão, enfim. 8h08, vou pedir licença ao professor Isimar, rapidamente, a você que nos acompanha, não é mais do que 2 minutos, só para a gente fazer um intervalo e a gente volta a conversar com o professor Isimar de Azevedo Santos, meteorologista, professor titular da UENF no Laboratório de Meteorologia em Macaé. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. A Unimed Campos está sempre presente.